Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Dev Cruz. Eu sou o Cruz e hoje a gente vai ver um pouco de middleware, tá? Middleware nada mais é que um trava-língua, não, ele é um artifício do back-end que a gente tem para tratar as nossas requisições e respostas, tá? No projeto de hoje a gente vai simular ali um projeto de um login, o usuário vai enviar e-mail e vai enviar senha para a gente e a gente vai tratar esses dados aí. Certo? Mas eu não posso deixar de te esquecer, de te lembrar, não de te esquecer, de te lembrar de você deixar o like e se inscrever nesse canal, porque vai me ajudar pra caramba, certo? Então, bora. Então aqui eu já tenho esse projeto aqui rodando, deixa eu encerrar ele aqui. Esse é o projeto que eu falei que a gente vai fazer a simulação de um login. Ele não tem nada aqui no index, tá vendo? Ele tá tendo um pos, um express.json e um Morgan Dev. Eu vou deixar o link para você clonar isso aqui do GitHub, ele está bem cru. Antes da gente ir com a mão na massa em si, eu acho sempre importante a gente dar uma olhadinha na documentação. Porque eu sempre bato na tecla que a documentação ela é a fonte de informação mais importante que a gente tem sobre qualquer biblioteca, tecnologia ou seja lá qual coisa for dentro da área de programação. Tá? Então, sempre antes da gente pesquisar a informação em algum outro lugar, eu acho importante a gente olhar a documentação. A documentação aqui é bem simples, o middleware, tá? Ele é bem curtinho falando de middleware, e aí ele dá alguns exemplinhos aqui. Eu não vou entrar muito a fundo, só queria mostrar para vocês o caminho disso. Opa, minha foto não está aparecendo. Pronto, minha foto apareceu aqui. Pronto, não tinha visto, tinha sumido a minha foto da tela. Mas sem problemas, vamos dar continuidade aqui no nosso projeto. Bom, como eu disse, o projeto está cru, eu vou iniciar aqui o projeto com o Yarn Dev e a gente vai trabalhar em cima, basicamente, desse arquivinho aqui, alf, tá? Onde a gente vai fazer a simulação da nossa requisição. Isso aqui é uma rota, eu criei uma instância de uma rota aqui, ele inicialmente é um get dado na página ali inicial, no barra. Então eu vou abrir um Insomnia aqui para a gente ver se está funcionando certinho, se está redondo. Então eu vou dar um send aqui e ele está retornando para mim um autenticado. Então aqui está dando o get, o status 200 no get. Então requisição feita com sucesso. Para começar o nosso projeto eu vou criar um arquivo aqui dentro dessa pasta middleware que eu já tinha criado anteriormente para acoplar todos os middles que a gente for fazer. Eu vou criar o alf verify.ts porque eu estou utilizando TypeScript aqui. E aqui eu vou começar exportando default uma função, ela vai ter o nome de alf verify, igualzinho ao nome do arquivo. E essa função ela recebe como parâmetro a requisição, a resposta de uma função next, tá? Que ela dá prosseguimento ali dentro da cadeia ali do processo de requisição. Então aqui a gente chama o REQ, que vai ser o request, o tipo request do Express, o res, que é o tipo response, e o next, que é o next function, ok? Então nossa função criada aqui, eu vou chamar ela naquele nosso arquivo de rotas. E a sintaxe é bem simples. Depois aqui da URL que a gente cria, da rota que a gente cria, a gente simplesmente chama a nossa função. Então eu importo ela de lá, de onde ela veio, e pronto, eu já estou chamando o meu middle nessa rota. É bem simples, né? Como vocês viram, eu só copiei e colei aqui depois da minha rota, não tem muito mistério na sintaxe disso aqui. E o middle nada mais é do que uma função. Então a gente vai começar a ver aqui se ela está funcionando. Então vou dar um console.log, vou dar um oi e eu preciso necessariamente chamar o next depois, senão ela não dá prosseguimento na cadeia, certo? Então a gente vai ver aqui que quando a gente chamar a rota, ele vai dar um console.log aqui pra gente, ó. Chamou autenticado, oi, deu um console.log aqui no nosso terminal. Então o nosso middle já está rodando, já está funcionando na nossa rota. Como eu falei no início do projeto, a gente vai fazer uma simulação
de um login. Então o usuário precisa enviar para a gente e-mail e senha. E normalmente essa requisição é um post. Então eu vou colocar aqui o post e vou mudar aqui no meu Insomnia para post também. A gente costuma enviar o e-mail e senha no body da requisição. E como que eu recebo isso aqui? É bem simples, eu consigo ter acesso aqui no meu middle. Então aqui eu venho rec.body e aqui eu insiro e-mail.password. Então aqui eu já tenho acesso ao body que o usuário vai me enviar. Então vamos ver se isso está funcionando de verdade. Eu vou dar um console.log aqui no e-mail e na senha, no password. Aqui eu vou mandar 100 para ver o que ele vai acusar. Ele deu undefined e undefined aqui embaixo, tá vendo? Por quê? Porque eu não passei nada, simplesmente por isso. Então aqui eu vou começar a passar. Então eu preciso passar JSON, e-mail, oi@oi.com e o password que vai ser inicialmente 1, 2, 3. Vamos ver agora a requisição? Então eu dei um send e aqui ele já deu um console log aqui no meu terminal com e-mail e senha. Agora a gente precisa começar a fazer as tratativas ali da minha requisição. Por exemplo, eu não consigo logar sem o usuário me enviar um e-mail e senha, por exemplo. Então eu preciso fazer essa tratativa aqui. Como que eu faço isso? Eu coloco, se não tiver e-mail ou não tiver senha, eu retorno um erro para o usuário com status 400.send, insira todos os campos. Insira todos os campos. Então, se o usuário não me envia e-mail ou senha, eu retorno um erro para ele pedindo para ele inserir todos os campos. Então, eu já comecei a minha primeira tratativa ali de login. Vamos ver como isso está funcionando. Deixa eu dar um... Opa! 1, 2, 3... Deu erro aqui. Pronto. Eu vou enviar, vamos ver, insira todos os campos. Agora eu vou enviar, eu vou colocar a senha, uma vírgula aqui, faltou. Pronto, autenticado, ou seja, ele passou por essa verificação e deu next. Uma outra coisinha, um parênteses que eu vou fazer aqui agora, sobre tratativas, mas é mais um padrão de código ali do que qualquer outra coisa sobre o assunto que a gente está falando. Sempre que a gente vai tratar um erro, é sempre interessante a gente colocar, se o erro acontecer, a gente retorna alguma coisa, do que ao contrário, por exemplo, se tiver e-mail, por exemplo, se tiver e-mail eu faço alguma coisa e se não tiver eu retorno o erro, certo? Assim, dessa forma, eu retornando o erro primeiro, eu poupo o código, o meu código ele fica mais limpo, ele fica mais legível e fica melhor. Então é só uma dica aí que eu dou para vocês, para sempre que for fazer essa tratativa de erro, começar pelo erro, não começa pelo acerto. Se o e-mail estiver correto, não, começa se o e-mail estiver errado, aí eu retorno o erro, certo? Essa dica aí parece bem boba, mas mais para frente ali vocês vão ver, eu vou dar 2 exemplos diferentes, vocês vão ver como isso faz diferença ali no código da gente, tá? Beleza, Cruz, eu já vi ali o e-mail e senha, se tiver errado vai retornar o erro. É só isso que eu preciso fazer? Só essa tratativa? Não, eu vou fazer uma outra tratativa aqui que não seria agora no login, seria numa verificação de login. Então seria um auth persist ali no caso. Mas eu vou mostrar para vocês aqui só para vocês verem como isso funciona. Então eu vou chamar o meu token aqui e ele vai vir na minha requisição headers. Eu vou colocar access, vai ser o token de acesso. E aqui no meu Insomnia eu vou configurar esse meu token. Então aqui no headers eu vou adicionar mais um, que é o access, e aqui eu vou botar token de acesso.
só para dar um exemplo e ficar claro aqui o que isso significa. E aí, quando chegar aqui para mim, eu vou verificar se esse token ele é diferente. Lembra que eu falei? Nunca faz a verificação primeiro se é igual, faz se está errado, se é diferente. Então, se o token for diferente de... Qual que é o token que eu botei lá? Token de acesso. Opa, não copiou. Se for diferente do token de acesso, eu vou retornar o seguinte erro. Token inválido. Ah tá, eu botei um igual a mais. Deixa eu tirar aqui as chaves. Tinha colocado um igual a mais ali no diferente. Beleza, já foi resolvido. Então, se o token ele for diferente do que o token de acesso, a gente vai retornar o token inválido. Vamos ver como isso fica. Então, eu vou colocar aqui um token errado primeiro. Deu token inválido. Agora é o correto. Deu autenticado, ou seja, ele passou por todas as verificações e retornou a minha rota. Lembrando, essa verificação do token aqui, a gente faz quando o usuário já logou, certo? Então o usuário manda para a gente e-mail e senha, a gente retorna para ele um token e aí ele não precisa inserir e-mail e senha novamente, ele só manda o token para a gente faz a verificação se o token está correto. Se o token estiver correto, a gente dá a permissão para ele acessar a nossa aplicação. É assim que funciona, beleza? Só dei esse exemplo aqui para mostrar para vocês que tem essa particularidade na verificação de autenticidade, beleza? Então, dando sequência aqui ao nosso projeto, a gente vai fazer uma simulação de um banco de dados. Então, eu vou começar aqui a escrever, vou botar aqui depois do token. Vou botar o const bd, que significa banco de dados, tá? Ele vai ser um array. Eu vou colocar alguns e-mails aqui, @oi.com, vou colocar i@i.com e ui@ui.com. A minha imaginação tá um pouco falha hoje, então vai ser esses e-mails aqui mesmo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma verificação se esse usuário ele existe dentro do meu banco de dados. Então como eu faço isso? Eu vou verificar se o BD ele inclui o meu e-mail. E se isso aqui é falso, lembra que eu falei para vocês sempre retornar o erro? Se ele não incluir isso aqui no meu banco de dados, eu retorno que o usuário não existe. Deixa eu copiar aqui. Opa. Eu retorno o usuário não existe. Vamos ver isso funcionando. Eu vou tirar um i daqui do oi e vou dar um send. O usuário não existe, dando um oi. Usuário autenticado, ou seja, está correto. Isso aqui, na prática, claro, não funciona assim. É um banco de dados complexo, tem ali, ele é bem robusto, né? Tem as informações do usuário e a gente faz buscas dentro desse nosso banco de dados, faz inserções, mudanças e por aí vai. Mas aqui, como eu não estou entrando em banco de dados, eu só estou dando exemplo aqui de uma simulação de um banco de dados. E claro, dentro do nosso banco de dados não vai ter só a verificação do e-mail. O usuário não tem só e-mail, certo? Ele tem uma senha também, que inclusive dentro do banco de dados essa senha é encriptada. Então a gente vai colocar aqui mais dados para o nosso usuário. Vai ser o e-mail e vai ser também o password. Inicialmente aqui eu vou colocar 1, 2, 3. Esse aqui melhor, peraí, só vou copiar isso aqui e mudar os e-mails I e UI, beleza? Agora vamos ver se está funcionando isso daqui. O usuário não existe, por quê?
Porque aqui eu já estou passando um objeto, eu não estou passando só uma string. Então ele está procurando como uma string. Então eu vou tirar isso aqui por enquanto e eu vou fazer uma gambiarrazinha aqui com um array, tá? Então eu vou chamar de uma constante de myUser, que é meu usuário. Eu vou dar bd.find, ele vai retornar o value, vai retornar uma função com value no parâmetro, e ele vai retornar o value.email, ele vai retornar se esse e-mail aqui ele existir dentro do meu banco de dados, beleza? Então, se isso aqui for undefined, se myUser for undefined, ou seja, um ponto de exclamação em myUser, eu vou retornar usuário não existe. Para quem não entendeu o que eu fiz aqui, basicamente eu estou dando um find no array aqui, e se o array, o objeto que ele vai fazer uma verificação em cada objeto do meu array. Se esse objeto, o e-mail dele for igual ao e-mail que eu estou passando no meu login, então esse usuário existe no meu banco de dados. Se não, ou seja, eu não achei esse e-mail no meu banco de dados, ele retorna undefined. Então eu posso representar assim com ponto de exclamação e myUser. Então quando eu retorno isso, é um erro, significa que o usuário não está no meu banco de dados, beleza? Então eu estou retornando aqui, usuário não existe. Vamos fazer uma verificação aqui para ver se isso está funcionando. Já está funcionando. Então deu autenticado, vou tirar o i para ele dar usuário não existe. Então autenticado está funcionando certinho da forma que a gente precisa. Agora, além do e-mail que a gente fez a verificação, a gente precisa verificar também se a senha está correta. Ou seja, a senha que o usuário está me enviando, ela bate com a senha que está no meu banco de dados. Aqui, ó, eu vou fazer uma simulação, vou colocar a senha errada, tá 13 a senha. Eu vou mandar, ele deu autenticado, mas a senha está errada. Então a gente precisa fazer essa verificação, senão o usuário consegue logar com a senha errada. Então fica uma falha aí na nossa segurança. Então como que eu faço isso? É bem simples. Eu achei o meu usuário, se myUser, cadê? myUser.password for diferente de password, que é o que eu estou passando aqui em cima no body, então eu retorno res.status 400.send senha incorreta, beleza? Aqui mais uma vez eu fiz a verificação de se está errado, não se está certo. Se tiver certo, ele só segue, não passa, não fica dentro dessa verificação. Então vamos verificar se isso está funcionando. Então deu senha incorreta, vamos colocar a senha correta agora. Deu autenticado com sucesso. Beleza, fizemos todas as verificações aqui do login do nosso usuário. A gente verificou se ele tem token mesmo, não sendo assim na prática em um projeto real de requisição de login. A gente fez essa verificação. A gente verificou se tem e-mail e senha. A gente fez uma fake busca ali num banco de dados MacGyver. A gente verificou se o usuário existe e verificamos a senha dele. Aí você pode me perguntar, mas Cruz, eu poderia fazer isso aqui dentro dessa rota aqui? Tipo, simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V? Poderia sim, eu conseguiria fazer isso. Mas imagina aqui que esse aqui é uma instância que eu criei, o route aqui é uma instância do Express que eu criei com várias rotas. Então aqui, normalmente viriam diversas rotas. Então viria tipo, mudar senha, por exemplo, mudar e-mail. Poderia vir várias rotas aqui diferentes. Aí imagina se cada middle, se cada tratamento ali de requisição, cada tratamento de resposta, eu chamasse dentro da minha própria rota. Ficaria gigantesco esse código, entendeu?
E normalmente é assim que funciona um projeto real, ele vai ficando maior, vai ficando mais rotas para a gente juntar ali em um grupo, principalmente de usuário. Quando é usuário, normalmente tem muitas rotas. Então é sempre importante a gente separar numa função middle para a gente fazer esse tratamento e ficar organizado o nosso código, para quando a gente for dar uma manutenção, a gente simplesmente chega aqui, pô, qual que é a função que faz a verificação da autenticação do usuário? Ah, tá, essa daqui. Eu venho nela aqui e clico e já abro aqui a minha função que está acontecendo algum erro, por exemplo. Então fica muito mais simples o nosso código, fica muito melhor, fica muito mais entendível. Então esse foi o projeto de hoje, Middles. Quando a gente cria algo robusto ali no nosso back-end, é imprescindível a gente utilizar Middles, tá? Para organizar o nosso código, para dar manutenção, até para codar, para a gente não se confundir ali na hora que está codando. E vocês viram que é bem simples, basicamente eu separei uma função ali em outra pasta, é só isso mesmo. Ó, não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, e é isso, valeu!